Nas margens sombrias da Lagoa dos Patos, onde o vento sul corta a alma e as águas escuras refletem segredos ancestrais, existe uma lenda que faz os pescadores mais corajosos tremerem quando a noite cai. É a história da Noiva da Figueira, uma aparição que assombra aquelas terras há mais de 100 anos. O mistério começa. Era uma noite de inverno rigoroso em 1923, quando tudo começou. As águas da lagoa batiam furiosas contra as pedras e o vento uivava como um animal ferido. João Macedo, pescador experiente daquelas bandas, voltava tarde de mais um dia de trabalho infrutífero quando viu algo que gelou seu sangue. Perto da antiga figueira centenária que se erguia solitária na margem, uma figura etérea caminhava em círculos. Era uma mulher vestida de noiva, com um véu longo que dançava ao vento, mas seus pés não tocavam o chão. Seu vestido branco parecia brilhar com luz própria na escuridão, e seus cabelos negros flutuavam como se ela estivesse submersa em água invisível. João esfregou os olhos, pensando que o cansaço estava pregando peças em sua mente, mas quando olhou novamente, ela ainda estava lá. A noiva levantou o rosto e João viu algo que o fez correr como nunca havia corrido na vida. Onde deveriam estar seus olhos, havia apenas 2 covas negras e vazias. O terror se espalhou. A partir daquela noite, a aparição tornou-se constante. Sempre no mesmo horário, 00:00 em ponto, a noiva de branco surgia perto da figueira. Os moradores da região começaram a evitar aquela área após o pôr do sol. Pescadores relatavam que suas redes voltavam vazias quando usavam pescar nas proximidades, e alguns juravam ouvir um choro melancólico ecoando pelas águas. É a alma penada de uma noiva que morreu antes do casamento, dizia Dona Maria, a benzedeira mais respeitada da região. Ela busca algo que perdeu, mas ai de quem se atrever a ir até lá descobrir o que é. Crianças eram proibidas de brincar perto da lagoa e mesmo os adultos mais céticos começaram a fazer o sinal da cruz quando passavam pela antiga figueira durante o dia. A árvore, que antes era um ponto de referência querido pelos locais, transformou-se em símbolo de pavor. O homem corajoso. Mas nem todos se deixaram intimidar pelo medo. Antônio Silveira era um homem diferente dos demais. Chegara há pouco à região, vindo de Porto Alegre, e não acreditava em coisas de gente ignorante, como costumava dizer. Engenheiro formado, via o mundo através da lente da razão e da ciência. Quando ouviu as histórias sobre a noiva fantasma, Antônio riu com desdém. Superstição de caboclo, murmurou ajustando seus óculos. Deve ser algum reflexo da lua na água, ou talvez alguém querendo assustar os outros para manter as pessoas longe de algo. Esta última observação despertou sua curiosidade. Por que alguém quereria manter as pessoas afastadas daquela área? O que poderia haver de tão especial numa figueira velha às margens da lagoa? Antônio decidiu investigar pessoalmente. Preparou-se com lanterna, caderno de anotações e até uma câmera fotográfica. Tecnologia moderna para aqueles tempos. Sua esposa, Carmen, implorou que não fosse. Antônio, pelo amor de Deus, deixe essas coisas em paz. E se for verdade mesmo? Mas ele estava decidido. Na noite seguinte, armado de coragem e ceticismo, partiu em direção à figueira. O encontro. Era uma noite sem lua e a escuridão parecia sólida, quase palpável. Antônio seguiu pela margem da lagoa, sua lanterna cortando a treva como uma espada de luz. O vento soprava forte, fazendo os galhos da figueira dançarem como tentáculos gigantescos. Eram quase 00:30 quando ele chegou ao local. Posicionou-se atrás de uma pedra grande, de onde poderia observar a árvore sem ser visto. Sua respiração formava nuvens de vapor no ar gelado e ele podia sentir o coração batendo acelerado, apesar de toda a sua racionalidade. Então,
Exatamente à meia-noite, ela apareceu. Antônio sentiu todos os músculos de seu corpo tensionarem. A noiva surgiu como se tivesse saído de dentro da própria figueira, seu vestido branco reluzindo na escuridão. Ela começou a caminhar em círculos ao redor da árvore, seus passos silenciosos, seus pés nunca tocando realmente o chão. O engenheiro tentou se convencer que havia uma explicação lógica, mas suas mãos tremiam enquanto ajustava a câmera. Quando ela se virou em sua direção, ele viu o rosto, ou melhor, a ausência dele. Onde deveriam estar feições delicadas, existia apenas uma névoa branca e opaca. Mas foi então que Antônio notou algo que ninguém havia mencionado. A noiva carregava algo nas mãos. Um objeto pequeno e escuro que ela apertava contra o peito como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. A descoberta. Dominando o terror que crescia em seu peito, Antônio saiu de seu esconderijo. A aparição parou imediatamente, virando-se para ele. Por um momento que pareceu uma eternidade, eles se encararam. O homem vivo e a alma penada. "O que você quer?" sussurrou Antônio, sua voz quase perdida no vento. A noiva não respondeu com palavras, mas estendeu as mãos em direção à figueira, mostrando o objeto que carregava. Era uma pequena bolsa de couro, antiga e desgastada pelo tempo. Lentamente, como hipnotizado, Antônio aproximou-se da árvore. A noiva recuou, mas continuou apontando para as raízes expostas da figueira. Com mãos trêmulas, ele começou a cavar na terra macia. Não precisou cavar muito, logo suas mãos tocaram algo sólido. Uma caixa de madeira, pequena, mas pesada. Quando a abriu, seus olhos se arregalaram de espanto. Ouro, moedas de ouro, joias antigas, pedras preciosas, uma fortuna esquecida pelo tempo, enterrada ali por quem sabe que razão. Quando ergueu os olhos, a noiva havia desaparecido. A verdade revelada. Antônio levou o tesouro para casa, mas não conseguiu dormir. No dia seguinte, procurou os moradores mais antigos da região, querendo entender a origem daquela riqueza. Foi o velho Benedito, de 90 anos, que contou a verdadeira história. "Ah, meu filho, essa história de Isadora Mendes. Ela era filha de um comerciante rico que negociava ouro vindo das minas. Em 1870 e poucos, ela estava para se casar com um rapaz de família boa, mas na véspera do casamento, descobriu que ele só queria casar com ela por causa do dote, todo o ouro da família. Revoltada, Isadora pegou o tesouro e fugiu na calada da noite. Dizem que ela escondeu o ouro perto da figueira e depois se jogou na lagoa com o vestido de noiva e tudo. Não encontraram o corpo dela nem o ouro. O noivo, quando soube da morte dela, enlouqueceu de remorso. Dizia que ela voltaria para se vingar. E parece que voltou mesmo." Antônio ficou em silêncio por um longo tempo, digerindo a história. Finalmente entendeu por que a noiva aparecia todas as noites. Ela guardava seu tesouro, protegendo-o daqueles que só queriam se aproveitar dela mesmo depois da morte. Naquela mesma noite, Antônio voltou à figueira, levando consigo a caixa de ouro. A noiva apareceu pontualmente à meia-noite, mas desta vez parecia diferente, menos etérea, mais humana. "Isadora", disse Antônio suavemente, "sei quem você é e por que está aqui. Seu ouro está seguro." Ele depositou a caixa de volta no buraco e começou a cobri-la com terra. "Mas você não precisa mais guardar isso sozinha. Deixe que os vivos cuidem dos mortos com dignidade." Quando terminou, ergueu os olhos. A noiva estava parada diante dele e pela primeira vez ele pôde ver seu rosto claramente. Era uma mulher jovem e bonita, com olhos tristes mas serenos. Ela sorriu, um sorriso de gratidão e alívio. Lentamente, sua figura começou a se desfazer como névoa ao vento, mas antes de desaparecer completamente, ela acenou para Antônio e ele teve certeza de ter ouvido uma voz doce sussurrar: "Obrigada." Epílogo. A partir daquela noite,
A noiva da figueira nunca mais foi vista. Antônio usou parte do ouro para construir uma pequena capela em memória de Isadora, e o resto foi doado para ajudar famílias necessitadas da região. A figueira ainda está lá às margens da Lagoa dos Patos, mas agora, em vez de medo, ela inspira respeito. Os pescadores voltaram a trabalhar naquelas águas e dizem que desde então suas redes nunca voltaram vazias. Alguns moradores mais sensíveis juram que em noites de lua cheia ainda é possível ver uma figura feminina perto da árvore. Mas ela não mais caminha em círculos angustiados, agora ela apenas observa a lagoa em paz, finalmente livre do peso que carregava. E se você um dia passar pela Lagoa dos Patos e ouvir o vento sussurrar entre os galhos da figueira centenária, saiba que Isadora ainda está